Fala galera, beleza? Seguinte, tô passando aqui hoje pra falar um pouquinho sobre um assunto que nós conversamos, que eu conversei hoje com os clientes, praticamente todos eles, hoje durante o dia, sobre câmeras IPs, tá? E rede e como fazer uma rede de câmera IP. Câmera IP é o seguinte, a câmera IP é como se fosse um computador cada câmera, tá? Ela não precisa necessariamente do DVR para funcionar. Ela só precisa do DVR para fazer a gravação, tá? Então, se você quer só visualizar a imagem, a câmera IP já atende a sua necessidade. Se você não quer gravar nada, ela atende. Tem até a câmera IP que você consegue colocar cartão de memória na câmera e você acessa direto a câmera e faz a gravação e visualiza a gravação por ele. Direto na câmera você já faz a visualização. Claro que ela tem limite do tamanho do cartão de memória e o tempo de gravação vai ser menor, porque os cartões de memória são bem menores do que os HDs. Então qual que é a da rede? Qual que é a da rede de câmera IP? Você tem que saber dimensionar essa rede corretamente, tá? Você tem que considerar switch, roteador, né, o DVR em si, quanto que cada câmera consome na sua rede. Nós normalmente montamos uma rede só para câmera IP, tá? E a gente faz interligação dessa rede com a rede de internet do cliente. Então o cliente tem uma rede e nós montamos outra em paralelo, tá? Para não ter vínculo uma com a outra. A única coisa que elas têm em comum é a internet, tá? Só que se acontecer qualquer coisa com a rede do cliente, a parte de câmeras não é afetada, tá? A parte de câmeras funciona normalmente ainda. E no local, se a internet parar de funcionar da rede do cliente, no local fica funcionando normal, tá? A gravação normal, acesso às câmeras normalmente, tá? Você só não vai ter acesso remotamente se a internet parar. Fora isso, o sistema funciona normalmente, se você fizer a configuração correta, tá? E como que é essa configuração correta? Você vai setar em cada câmera os IPs manualmente. Você não vai deixar o roteador atribuir isso para a câmera. Se você fizer isso e o roteador parar, todas as câmeras param de funcionar, porque é o roteador que está gerando os IPs. O DVR não vai saber qual que é o IP de cada câmera e cada câmera não vai saber qual que é o IP do DVR. Então, na hora para de funcionar. Só a hora que você colocar o roteador para funcionar novamente ou trocar o aparelho. Então não é viável fazer dessa forma. O certo é você fixar cada IP de cada câmera. Tem 10 câmeras, fixa 10 IPs. Dessa forma. Por quê? Se acontecer qualquer coisa com o roteador, que está fazendo lá o meio entre a internet e o sistema de rede das câmeras IPs, as câmeras não são afetadas, continuam funcionando, entendeu? Porque você tem os switches ali fazendo a parte de distribuição de rede e o roteador está lá justamente só para jogar internet só para receber internet nessa rede, tá certo? Ele não está fazendo nada, ele não está nem distribuindo IP, porque cada um está com seu IP fixo. Então você não precisa se preocupar nessa parte. Se o roteador parar, a rede continua a mesma. Salvo se os cabos estiverem passando todos por ele ali, né? Se ele parar, aí como não vai ter comunicação entre as câmeras e o DVR, o sistema para, tá? Mas qual que é a vantagem de você ter um sistema IP? Você não tem limite de megapixels nas câmeras, tá? O que você quiser ir colocando é só sacar uma câmera e colocar outra no local. O DVR tem que ser compatível com o que você está colocando, mas estrutura de cabeamento, essas coisas não tem limite. As câmeras cabeadas, as normais, analógicas, as HDs, Full HDs, com cabo coaxial ou mesmo com conversor, elas são limitadas hoje, já tem câmera desse tipo até 8 megapixels. É muito bom. Só que as IPs, ela tem de 20, 30 megapixels, depende do que você precisa. Entendeu? Então você consegue estruturar muito melhor uma rede IP do que uma outro tipo de rede.
que são as câmeras cabeadas, né, normalmente com cabo coaxial. Outra vantagem qual que é? Você tem câmeras muito longe, você quer interligar no seu DVR. Com câmeras de analógicas, eu vou deixar nesse nome, você tem que passar o cabo, não importa que tipo de cabo seja. Então você tem que fazer essa interligação. Com câmera IP, o que você pode fazer? Você pode tanto passar cabo de rede, quanto você pode fazer com fibra ótica, quanto você pode fazer um enlace de rádio. Tá? Então você monta a estrutura lá, de um lado, e no outro lado você faz conversar dessa forma que eu estou falando. Então você também não tem limite de distância, dependendo do material que você usar. Você pode colocar 10 câmeras a 1 km de onde você está, interligar com o rádio, que do outro lado você coloca outro rádio e faz a configuração dos IPs no DVR. Então ele vai estar funcionando normal. Então, quando você for montar seu sistema de câmeras, leve em consideração você poder usar o sistema IP, tá? Que o sistema IP hoje é bem viável e dependendo da situação ele é melhor para você trabalhar. Correto? Então acho que ficou uma dica boa aí, que nós falamos muito disso hoje, então eu tinha que passar para vocês. Uma sacada legal que já aconteceu comigo, eu demorei um tempinho para achar esse... não é defeito, mas é uma coisa que não tem manual, entende? Sabe aquelas que você só fazendo mesmo para descobrir? Tem DVR cabeado que aceita a câmera IP hoje. Faz um tempo que existe isso, mas existe esse tipo de aparelho. Então eu já estava com todos os cabos, as entradas cabeadas já utilizando, e eu precisava colocar mais uma câmera. Nós colocamos uma câmera IP, funcionou, tá? Só que nós vamos atualizar o horário do DVR. E atualizamos o horário e boa, foi lá, foi embora. Não conferimos se essa câmera ficou funcionando. O que aconteceu? A câmera parou. E ela parou por quê? Pelo fuso horário entre ela e o DVR, a câmera não conectava. Tá? Ou a câmera não conectava, ou o DVR não aceitava essa conexão. Quando eu fui lá e alterei novamente a parte de fuso horário, a câmera voltou a funcionar normalmente. Correto? Então, alguns DVRs, não estou falando que são todos, aconteceu comigo com um modelo, que se aconteceu com ele, todos os outros que são cópia dele, né, ou usam o mesmo sistema, usam o mesmo software, tudo igual, também possivelmente vão acontecer a mesma coisa, tá bom? Então fica essa sacada aí, que eu demorei um tempinho para descobrir lá, eu falei bem rápido aqui, mas imagina você programando câmera de novo, mexendo no DVR, tudo até você escolher o negócio de horário lá, você vai pensando ao contrário, retroagindo para ver o que você fez até ela parar. Então é uma sacada boa, passo para vocês aí, tomara que ajude e continua com a gente. Valeu, abraço.